O Código Penal brasileiro impõe como uma das causas de interrupção da prescrição a publicação da sentença penal condenatória. Então, nós temos a prescrição, que é uma causa de extinção da punibilidade, que é a perda do direito de punir ou a perda do direito de executar a pena pelo não exercício durante o prazo previsto em lei. E nós temos as causas que interrompem essa causa de extinção da punibilidade. Então, aconteceu o fato criminoso, consumou o crime, começa a correr o prazo prescricional e a partir do momento que a prescrição começa a correr, nós temos causas de interrupção da prescrição. E todas as causas de interrupção da prescrição estão previstas expressamente no Código Penal, no artigo 117. E entre as causas de interrupção da prescrição, nós temos ali a previsão da sentença penal condenatória. Agora eu pergunto para você, e a sentença penal absolutória imprópria, ela interrompe a prescrição? Esse será o objeto da aula de hoje. Eu sou o professor Cláudio Schecker, sou procurador da República, doutor em Direito Público pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, dou aula de Direito Penal há mais de 20 anos e estou aqui para ajudar você a passar no concurso público dos seus sonhos. Então vamos lá. Primeiro a gente tem que entender o seguinte: o fato criminoso se consumou, a partir da consumação do fato criminoso a prescrição começa a correr e ela tem algumas causas de interrupção da prescrição. Por exemplo, o recebimento da denúncia também está expressamente previsto no artigo 117 do Código Penal. E o recebimento da denúncia, então, interrompe a prescrição. Isso significa dizer que essa prescrição que começou a acontecer aqui com a consumação do fato criminoso, ela vai ser interrompida e vai zerar e começar a contar novamente. Começou a contar novamente, o prazo prescricional corre até a próxima causa de interrupção da prescrição, que é a sentença penal condenatória. Então, a sentença penal condenatória, ela é capaz de interromper o prazo prescricional. Aquele prazo que vinha correndo aqui, ele é interrompido e o prazo prescricional zera e começa a correr novamente. Isso significa dizer causa de interrupção da prescrição. Agora, e se fosse uma sentença penal absolutória imprópria? O que é sentença penal absolutória imprópria? O crime é a soma de 3 elementos: fato típico, ilícito e culpável. Entre os elementos da culpabilidade, nós temos a imputabilidade, a potencial consciência de ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. O artigo 26 do Código Penal diz que o inimputável é isento de pena. O que é o inimputável? A imputabilidade ela faz parte da culpabilidade. Então, para existir o crime, o sujeito tem que praticar um fato típico, um fato ilícito e um fato culpável. Tem que haver culpabilidade na conduta ou no comportamento do agente. O imputável é aquele agente que tem consciência do caráter ilícito do fato que ele está praticando. Ele tem consciência da ilicitude da conduta que ele está praticando. Então, por exemplo, se A atira e mata B, ele praticou um fato típico. Esse fato típico, em regra, ele é ilícito, ele é antijurídico. O fato típico só não será ilícito ou antijurídico se existir uma causa excludente da ilicitude prevista naquele caso, e aí eu estou me referindo aqui à legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito e estado de necessidade. Não havendo uma excludente de ilicitude, todo fato típico é ilícito. E aí nós passamos então a analisar a culpabilidade. E dentro da culpabilidade nós temos a imputabilidade, que é essa consciência de estar praticando um fato ilícito e um fato típico. E, na verdade, a culpabilidade é elemento do crime e é um juízo de censura que se faz ao agente em razão desse agente ter praticado um fato típico e ilícito. A inimputabilidade é o contrário de imputabilidade. O sujeito inimputável é aquele que não tem consciência da ilicitude do fato praticado, ele não tem consciência do fato típico que ele praticou, não tem consciência da ilicitude a respeito disso, por uma deficiência intelectual, ele não tem capacidade de entendimento. Então ele é inimputável. Se ele é inimputável, não existe imputabilidade,
logo não existirá culpabilidade. Se não existe culpabilidade, não há possibilidade de praticar em relação a esse agente um juízo de censura e, portanto, o inimputável será absolvido. E o artigo 26 do Código Penal, ele deve ser lido junto com o artigo 97 do Código Penal, porque o artigo 26 do Código Penal diz que o agente inimputável é isento de pena, mas o artigo 97 do Código Penal diz que para o inimputável será aplicada uma medida de segurança. E aí nós temos dois tipos de medida de segurança, ou uma internação ou um tratamento ambulatorial. Então vamos ler esse artigo 26 e o artigo 97. O 26 do Código Penal diz assim: é isento de pena o agente que por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado era ao tempo da ação ou da omissão inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então vejam, se não existir imputabilidade, não há culpabilidade. Agora olha o 97. O 97 do Código Penal diz: se o agente for inimputável, o juiz determinará sua internação, artigo 26 do Código Penal. Se, todavia, o fato previsto como crime for punível com detenção, poderá o juiz submetê-lo a tratamento ambulatorial. O artigo 26 e o artigo 97 do Código Penal, eles têm que ser lidos junto com o artigo 386 do CPP. E o 386 do CPP diz assim: o juiz absolverá o réu mencionando a causa na parte dispositiva da sentença, desde que reconheça. Olha o inciso 6. Existirem circunstâncias que excluam o crime ou isente de pena ao réu. Agora nós precisamos ler ainda, além do 386, inciso 6, o parágrafo único do 386, que diz assim: na sentença absolutória, o juiz, olha o inciso 3 do parágrafo único, aplicará a medida de segurança se cabível. Então, nós temos dois tipos de sentença penal: a sentença penal condenatória e a sentença penal absolutória. A sentença penal condenatória, reconhecendo a autoria e materialidade do crime, acaba, por consequência, condenando o acusado. A sentença absolutória é a que absolve o agente por falta de provas ou por entenderem existirem aqui uma excludente de ilicitude ou de culpabilidade. Então, nós temos a sentença absolutória própria, e aqui existe uma divisão feita pela doutrina, isso aqui não existe previsão legal. A sentença absolutória própria, o que é a sentença absolutória própria? Absolve o acusado e ele está livre. E a sentença absolutória imprópria é aquela que absolve o acusado e aplica-lhe uma medida de segurança, seja internação ou tratamento ambulatorial. A sentença absolutória imprópria surge no caso de inimputabilidade. Havendo uma das causas do artigo 26 do Código Penal, o juiz vai absolver o condenado, o acusado, porque ele não tem imputabilidade, logo não tem culpabilidade. O juiz, então, vai absolver esse acusado, mas vai absolver e aplicar a ele uma medida de segurança, que não se confunde com a pena, porque a medida de segurança ela tem um caráter principal curativo. Esse sujeito será tratado até ser curado. Então, medida de segurança não se confunde com pena. Mas vejam que quando existir a sentença penal absolutória imprópria, o agente acusado, embora esteja absolvido, seja absolvido, ele não está livre, ele vai ter que cumprir a medida de segurança. E o objetivo principal da medida de segurança não é o objetivo da pena. O objetivo principal da medida de segurança é justamente o tratamento desse inimputável que agora se tornou perigoso porque praticou um fato típico e ilícito. Então, a doutrina fez essa divisão entre sentença penal absolutória própria e imprópria. E aí nós voltamos agora à causa de interrupção da prescrição. Nós sabemos, pelo 117 do Código Penal, que a sentença penal condenatória é uma causa de interrupção da prescrição. E aí eu pergunto, e a sentença penal absolutória imprópria, aplicada ao inimputável que praticou um fato típico e ilícito,
Quando o juiz aplica a esse inimputável uma sentença absolutória, absolve esse agente, vai lá no 386, inciso 6 do Código Penal, absolve o agente, mas recorre ao parágrafo único, inciso 3 do 386 do CPP e aplica a esse absolvido uma medida de segurança, essa sentença penal absolutória imprópria, ela terá força de interromper o prazo prescricional ou ela não é capaz de interromper o prazo prescricional? Eu posso afirmar tranquilamente para você, a sentença penal absolutória imprópria é uma sentença penal absolutória. E, em sendo uma sentença penal absolutória, ela não tem como interromper o prazo prescricional, porque o prazo prescricional só é interrompido, segundo o artigo 117 do Código Penal, entre as causas que estão ali, pela sentença penal condenatória, não pela sentença penal absolutória, ainda que seja uma sentença penal absolutória imprópria. Então, anote isso no seu caderno e fique com essa informação na hora de fazer a prova. A sentença penal condenatória é uma causa de interrupção da prescrição. A sentença penal absolutória não interrompe a prescrição, seja ela uma sentença penal absolutória própria ou seja ela uma sentença penal absolutória imprópria, a que é aplicada ao inimputável, absolvendo o inimputável que praticou um fato típico e ilícito, mas não tem imputabilidade, portanto, não terá culpabilidade, não é possível de fazer a esse inimputável um juízo de censura pelo fato dele ter praticado um fato típico e ilícito. Então, o juiz absolve, mas aplica um tratamento que é a medida de segurança. Sendo uma sentença penal absolutória, mesmo imprópria, a sentença penal absolutória imprópria não interrompe o prazo prescricional. Por que razão? Por previsão legal. O artigo 117 do Código Penal não prevê a sentença penal absolutória imprópria como uma causa de interrupção do prazo prescricional. Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje. Se você estiver gostando dos vídeos colocados neste canal, considere a possibilidade de se inscrever no canal, de dar um like no nosso vídeo, partilhar o vídeo com os amigos para que este vídeo chegue cada vez mais a mais pessoas. Fique com Deus e em paz.